a partir. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente. Bom dia, gente. Quem já viu uma nota de R$100? Nem sei por que ela existe, né? Mas o dinheiro, uma nota de R$100, por exemplo, esse tempo eu vi uma história de que, eu não vou dizer de onde que era essa pessoa, nem o nome dela, mas ela estava falsificando notas de R$10. Ela pegava uma nota de 100 e apagava um zero, né? E aí ela estava falsificando as notas aí, assim, né? Eu não vou dizer o nome dela, né? De onde que ela é. Mas todo dinheiro tem um conjunto de sinais, de evidências que mostram que ela é verdadeira ou falsa. Ela tem microimpressões. Se você olha contra a luz, você vai ver as marcas d'água. Uma nota de R$100 tem um fio interno. Se você coloca uma luz ultravioleta, vai aparecer algumas coisas. Eu estava olhando, são mais de 10 marcas que você pode identificar se uma nota é verdadeira ou não. Algumas pessoas são treinadas e só pela aspereza da nota, elas conseguem identificar se é uma nota verdadeira ou não. A impressão. Então tem um conjunto de evidências que mostram se aquela nota é verdadeira ou não. Em toda a indústria, no processo de produção, os produtos também eles passam por testes. Por exemplo, o nível de uma garrafa de refrigerante de água, ele é testado e então tem um elemento lá que, né, vai mostrando se aquela garrafa está no nível ou não, às vezes de peso, e vai sendo feito então a escolha, e alguns produtos que não estão de acordo com o peso, a quantidade, eles saem da linha de produção, eles não vão ser vendidos, né? Muitos de nós já fizemos testes de muitas coisas, fazemos testes de personalidade, teste no emprego, teste psicológico para a gente dirigir, fazemos testes da nossa alimentação, fazemos um monte de testes. E ali você faz uma certa numeração e vai ter uma certa avaliação. Fazemos testes o tempo todo, né? Na escola, estamos sendo testados no nosso conhecimento. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. É, 2 Coríntios 13, 5. O que eu falei? Vocês estão todos errados, falharam no teste. É 2 Coríntios, né? Só o pastor Horst passou, porque ele está ligado, né? Vocês estão dormindo aí, né? Um pontinho negativo para cada um de vocês, um ponto positivo para o pastor Horst. Vamos ver quem no final do sermão vai sair aprovado daqui, né? Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados? Espero que saibam que nós não somos reprovados. Agora oramos a Deus para que não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados
Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Esse versículo é muitas vezes mal entendido. Ele é retirado do seu contexto. Paulo, no final do capítulo 12, ele falou: olha, eu tenho medo que a situação da igreja está cheia de brigas, invejas, iras, divisões, calúnias. E há pessoas que estão ali tendo uma vida moral muito baixa, que não se arrependeram ainda dessas coisas que praticam. E eu estou indo a vocês. E observe que no versículo 3, está escrito assim, e se você observou, essa palavra vai aparecer até o final, no versículo 7. Visto que vocês estão exigindo prova de que Cristo fala por meu intermédio. Então esse texto do 1 Coríntios 13 tem que ser entendido à luz disso que Paulo está falando, e na verdade de todo o contexto da sua carta. Se você prestou atenção, e você se lembra, ele foi questionado muitas vezes pela sua recomendação. Vocês querem uma carta de recomendação minha? Falavam que ele não tinha oratória, que a pregação dele, a presença dele era desprezível, ele não falava com eloquência, ele nem cobrava pelas pregações. E quando um orador não cobrava na sociedade de Corinto, isso era uma coisa ruim, porque, bem, se ele não cobra nada, porque o que ele está ensinando não deve ser grande coisa, porque ele nem cobra. A presença dele é fraca e assim por diante. A sua aparência, ele não tinha grandes visões e revelações, era um cara que vivia apanhando e sofrendo. Na verdade, ele falava da sua fraqueza, das coisas que ele passou, das coisas que ele suportou. A sua autoridade apostólica era questionada, ele não era eloquente. Então ele está dizendo: muitos de vocês estão exigindo prova. Aqui, nesse texto, são usadas duas palavras: examinem-se, provem-se. A palavra examinar aqui é a mesma palavra, por exemplo, que é usada quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. É a mesma palavra, mas é o contexto que determina. No fundo, ela significa literalmente ser testado. Na verdade, é perfurar para testar a durabilidade de alguma coisa. É um teste. Testem-se, examinem-se. E a palavra examinar é uma palavra muito interessante, porque ela também é a mesma palavra que quando ali fala, a não ser que vocês sejam reprovados, é a mesma palavra, apenas no sentido negativo. Essa palavra provar significa verificar, ensaiar, testar. Ela era usada para verificar se algo era genuíno, se era verdadeiro ou falso. Era usado, por exemplo, para ver se uma moeda era verdadeira. Paulo então está falando: vocês estão exigindo prova de mim? Ou seja, vocês estão pedindo que eu mostre que eu sou genuíno, que eu sou verdadeiro? Então Paulo inverte a questão, e ele vai fazer isso de uma maneira muito inteligente. Porque o que ele está afirmando aqui, muitas vezes esse texto aqui, e aqui é o perigo das pessoas quererem fazer testes sobre a sua espiritualidade ou testar a sua salvação. Não é isso que Paulo está falando aqui. Examinem se vocês estão na fé. Ele não está perguntando se tem fé. Ele está dizendo:
teste para se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Ao longo da carta, na verdade, nós vamos, aqui Paulo está dizendo, Paulo vai usar um pouco de ironia, porque ao longo da carta ele disse que aparências são superficiais. Ele já tinha afirmado que ele pertence a Cristo, que ele levar o Evangelho a Jesus Cristo, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor. Ele falou que a verdade de Cristo está em mim. Paulo então está falando, vocês estão exigindo uma prova de que eu seja autêntico, genuíno, mas eu estou dizendo para vocês provarem e examinarem a si mesmo. Mas por que ele vai fazer isso? E aqui está a inteligência e a sabedoria de Paulo. O que Paulo está dizendo quando ele usa essa palavra, provem-se a si mesmo, seria mais ou menos como descobrir. Assim como você descobre se uma moeda é falsa ou verdadeira, verifique se a fé que você tem é falsa ou verdadeira. Não está se discutindo que se a salvação foi perdida ou não, não tem nada a ver com isso. A palavra provar a si mesmo significa ver se é genuína ou não. Vocês não percebem, e a palavra perceber aqui significa alguém que compreende em todos os seus detalhes e sabe realmente o que significa. Cristo Jesus não habita em você? Essa palavra reconhecer aqui, ela significa conhecer plenamente, reconhecer uma coisa que realmente é compreendê-la. Paulo afirmou que o conteúdo da fé que ele transmitira aos coríntios era a verdade, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que por nosso intermédio foi anunciado entre vocês. Porque quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim. Mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e ungiu é Deus, e nos selou e nos deu o pendor do Espírito. Vejam, era essa a mensagem que Paulo havia pregado aos coríntios. E Paulo está exatamente agora vocês estão pedindo uma prova de que eu seja autêntico. Eu quero perguntar para vocês, se vocês estão na fé, se a fé de vocês é autêntica, porque vocês não percebem, vocês não reconhecem que Cristo Jesus está em vocês? Vocês têm essa garantia. Ele está em Cristo. Falamos em Cristo perante Deus. Aquela igreja, os próprios membros, eram o certificado, a garantia do ministério do apostolado de Paulo. Ele disse assim, logo no começo: vocês são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus. Paulo sabia quem eram eles, mas falou: vocês estão pedindo uma prova agora, eu quero que vocês testem se ainda estão naquela fé, no evangelho que foi pregado e vocês abraçaram, e se vocês continuam nesse evangelho. Vejam se a fé de vocês é genuína, vocês realmente são cristãos. Por que Paulo está fazendo isso? Quão verdadeira e autêntica é a fé que vocês abraçaram e que vocês estão vivendo? Porque um pouquinho antes, no capítulo 11, Paulo falou assim, 11:4: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que nós não pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho, vocês o aceitam. Havia naquela igreja a intromissão de homens que estavam pregando um falso evangelho, um outro evangelho. Vocês ainda estão no mesmo evangelho que vocês ouviram? A fé de vocês é verdadeira ou ela é falsa? Testem-se. Por que ele faz isso? Porque se eles falharem, olha que Paulo fala assim, e é interessante que Paulo usa aqui, a não ser que vocês tenham sido reprovados.
Se eles falham no teste, e aqui é interessante a palavra aqui, é a negação da palavra provar, reprovar, é a mesma palavra. Se a fé que eles abraçaram fosse uma fé falsa, qual seria o direito deles questionarem a Paulo? Eles não são crentes? Não pertencem ao Senhor? Como poderiam condenar a Paulo? Mas se eles respondem, não, a nossa fé, sim, reconhecemos que Cristo é em nós, então, vocês estão confirmando que meu apostolado, que a mensagem, ela é verdadeira. A ironia de Paulo é bem clara aqui, eles não podem culpar a Paulo. Se falharem, do que eles podem reclamar? Não tem do que reclamar. Se a fé deles é verdadeira, então é a autenticação de Paulo. Então, a questão não é... O que Paulo está mostrando aqui não é questão de avaliar a fé ou não, mas quem eles eram. A esse toque de ironia de Paulo. Paulo sabia que Cristo seria encontrado neles. E se Cristo foi encontrado neles, então é a prova conclusiva de que realmente Paulo fala o Evangelho e pregou a verdade. Então a leitura desse texto é: examinem-se, vejam se vocês estão na fé, vocês reconhecem que Cristo está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. A palavra reprovado aqui é simples o inverso, ou seja, é aquele que não cumpriu o propósito, que não passou no teste, é inútil. Ela era uma palavra que geralmente descrevia, essa moeda é cheia de impureza, ela tem que ser descartada. Ela foi usada, por exemplo, para várias falsificações. Você que já foi lá no Paraguai, né, e comprou aquele tênis do Nike, já comprou um tênis do Nike lá no Paraguai, né? Mas você sabia que era do Nike? Não, você sabia que não era do Nike. Hã? Oi? Era ruim, né? Mas era do Nike, né? Estava lá o sinalzinho do Nike, né? Você também já foi lá, né? Comprou do Nike, né? Usou uma semana e depois... Então, essa palavra era usada para coisas falsificadas. Adóquimos, na verdade, é a palavra. A palavra que descrevia um candidato político que não servia para nada. Às vezes havia algumas pedras de construções que tinham falhas e era colocado um asão assim na pedra, né? Inútil, ela está reprovada, é uma pedra inútil, ela não serve para o que se propõe. E também para moeda falsificada. Um escritor, tradutor, escreveu assim, como ficaria o versículo: vocês deveriam olhar para si mesmos para ter certeza que se realmente são de Cristo. São vocês mesmos que deveriam testar-se e não eu. Você já deveria saber que Cristo está em você, a menos que você não seja um verdadeiro cristão. A não ser que, essa palavra é bem interessante ali no versículo 5, né? A não ser que, a menos que, exceto que. É irônico, porque Paulo sabia que aqueles irmãos tinham abraçado o Evangelho, e então ele, assim, sábia, né, e astutamente, a menos que você não seja cristão. Qual seria a reação deles? Não, claro que não, nós somos cristãos. Então, por que vocês estão questionando a autenticidade? Nós não somos cristãos falsos, não somos reprovados. E esse é o que Paulo faz: a não ser que vocês tenham sido reprovados. Paulo então usa dessa ironia, ele na verdade está afirmando: eu sei o que preguei, e o meu apostolado não depende da autenticidade de vocês, mas o que eu pergunto agora, vocês estão exigindo prova, eu quero que vocês perguntem a vocês mesmos: vocês não sabem, não compreendem que Cristo está em vocês? A menos que vocês nunca foram cristãos. Isso muda de figura um pouco, né? Quando Paulo fala: examinem-se para ver se vocês estão na fé.
vocês não são falsos. Vocês sabem que Cristo habita em você. E espero que saibam que nós não fomos reprovados, nós não somos adóquimos. Estou perdido aqui. Versículo 7. Agora oramos a Deus que não pratique mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Na verdade aqui parece que tenhamos sido reprovados. Novamente é a mesma palavra. A oração de Paulo não era para que... Ele não estava preocupado com o reconhecimento, com a autenticidade, ele sabia quem ele era. A preocupação de Paulo, olha, ele fala, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, para que então eu possa mostrar a minha autoridade. A desobediência de vocês vai exigir, Paulo está dizendo isso, a situação da igreja exigia, né? Ele mesmo falou assim, um pouco antes, agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais, quando voltar não pouparei. E no final do versículo, não precisa ser rigoroso no uso da minha autoridade. Paulo não está preocupado com isso. Paulo não está preocupado, ele está preocupado com a vida daqueles irmãos. Ele não estava preocupado com o bom comportamento, ou como se aquilo fosse trazer algo para ele, mas ele queria o melhor para a vida daquela igreja. Ele não dependia do bom comportamento para mostrar que ele era um apóstolo autêntico. Ele não deseja exercer a sua autoridade para mostrar que era um apóstolo verdadeiro. Na verdade, ele não quer, embora ele apareça, ele termina dizendo, embora pareça que tenhamos falhado, ou em algumas versões, que tenhamos sido reprovados. Na verdade, era isso a acusação. Ele não é autêntico, ele não é um verdadeiro apóstolo. Ele não parece ser um apóstolo, ele não prega como um apóstolo, mas ele não está preocupado com essa percepção aos olhos de muitos que o criticavam ali. Ele não ora para que possa parecer aprovado, mas para que eles façam o que é certo e honesto. Ele preferia que isso fosse real, mesmo que ele fosse acusado de não parecer um apóstolo. Ele quer que se evitem aquelas transgressões, todo aquele ambiente, eu receio, vou encontrar uma igreja toda desconjuntada, sem harmonia, sem comunhão, com brigas, disfuncional, desorganizada, cheia de transgressões. Eu quero encontrar vocês fazendo o que é certo. O verdadeiro apostolado não pertencia a demonstrações de poder e de autoridade, mas sim na vida transformada daqueles irmãos. Quando eles faziam então esse exame, essa prova de que se estavam na fé, de que Cristo, é porque as suas vidas estavam sendo renovadas. E a autenticidade, lógico, do apostolado, do ministério. E eles encontraram que realmente, mas façam o bem. Era a evidência do verdadeiro crescimento ocorrendo na vida dos coríntios, o desenvolvimento espiritual. Então essa dúvida de muitos que exigiam provas de que se ele era um verdadeiro apóstolo, muitos os tinham como falso. Ele não parecia, muitas vezes, esses super apóstolos. Veja 2 Coríntios 10:7, 2 Coríntios 10:7, vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. O 12:11, ele diz assim, fui insensato,
mas vocês me obrigaram a isso, eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior a esses superapóstolos. Paulo então está mostrando que a experiência, a genuinidade da conversão, de que eles estavam na fé, de que Cristo estava neles, era a prova e evidência da autenticidade, da autoridade, de que Paulo verdadeiramente tinha pregado o Evangelho para eles, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. O que Paulo está dizendo, poxa, se eu encontrar vocês aqui vivendo na verdade, praticando a verdade, se vocês se examinaram e vocês colocaram a coisa em ordem, o que eu vou precisar fazer? Vocês estão andando na verdade, como João fala, né? Não tenho maior alegria de que ver meus filhos que estão andando na verdade. Poxa, vocês estão fazendo tudo corretamente, vocês, como era a oração dele, para que façam o que é certo. Nós nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. E então se eu encontrar tudo em ordem, então é porque eu não vou precisar exercer a minha autoridade, não vou precisar usar de rigor, de severidade, porque está tudo bem. Embora isso possa parecer que eu sou fraco, mas não é isso que eu quero. Eu quero que vocês pratiquem o bem. Pratiquem a verdade, porque nos regozijamos. E observe no versículo 9 então, que quando nós estamos fracos e vós fortes, é isso que pedimos. Novamente, primeira razão de oração, olha, não façam o que é errado, mas façam o que é certo. Agora outra coisa aqui é que pedimos o vosso aperfeiçoamento. Ele estava alegre por ver, ele se alegrava e comemorava o fato de que, poxa vida, vocês se autodisciplinaram, vocês se reorganizaram. E é interessante que Paulo usa aqui essa palavra aperfeiçoamento, é uma palavra muito interessante, significa restaurar. Aperfeiçoar não é a ideia de levar à perfeição, não é nada disso, é a ideia de consertar. Lembra-se quando Jesus estava na praia e encontrou os discípulos consertando as suas redes, né? Preparando elas novamente para serem lançadas ao mar e para a pescaria? É essa palavra aqui, de consertar, restaurar, equipar, tornar completo. A preocupação de Paulo então era que a igreja se tornasse preparada. Nós somos fracos, e Paulo falou que o exercício do ministério é uma condição de fraqueza, né? 11, 29 e 30 diz assim, quem está fraco que não me sinta fraco? Versículo 30, se devo orgulhar, que seja nas coisas que demonstram a minha fraqueza. A minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo sabia que era essa a condição, mas o que ele desejava é que aquela igreja fosse aperfeiçoada. Essa palavra, a ideia no sentido de juntar partes quebradas, de reconciliar, de corrigir uma palavra da medicina, uma fratura óssea, pôr no lugar. Também era usado de preparar um navio para a viagem, abastecê-lo, de equipar um exército para a batalha, como eu já disse, também de costurar redes. O que Paulo está dizendo, olha, que as coisas aí entre vocês seja corrigida, que seja restaurada, que haja comunhão na igreja, que haja harmonia, para que cada membro atue eficazmente de maneira harmoniosa e frutífera como membros do corpo de Cristo, que a articulação dos membros do corpo, que tudo que foi restaurado e colocado no seu devido lugar, agora possa funcionar adequadamente. Beza, um líder do passado, disse assim: o significado do apóstolo é que, embora os membros da igreja estivessem todos, por assim dizendo, descolados, desconjuntados, eles deveriam estar unidos em amor e deveriam se esforçar para fazer aperfeiçoar o que estava de errado entre eles, seja na fé, nos relacionamentos ou na moral.
É o que Paulo ensina em Efésios 4:12, ele disse assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. É a mesma palavra. A palavra aperfeiçoar aqui significa consertar, pôr de novo no lugar. Para quê? Para que cheguemos à unidade, para que chegue à perfeita varonilidade, à plenitude de Cristo. E veja o versículo 16: de modo que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação, que é o que ele vai terminar e vai dizer um pouquinho mais para frente no próximo versículo. Era isso que ele desejava para a igreja, essa condição de maturidade, de harmonia, onde cada parte executa harmoniosamente. Mas não era essa a situação da igreja. Havia brigas, manifestações, calúnias, intrigas, estava uma desordem. Não é isso que Paulo deseja, que tudo fosse consertado. Como nós vimos ontem, mais de 50 pessoas trabalhando ontem aqui, e com outra igreja, né? Tinha um salão de beleza aqui que eu chamei o salão do milagre, porque você entra de um jeito e você é diferente. Até eu pensei que o Edmundo devia estar aqui assim, né, para ver se dava uma hidratada no bigode dele assim, né, ia ficar mais bonito, né, o hambúrguer, né? Um pedreiro lavou meu carro. Onde já se viu isso, né? Pedreiro lavando meu carro. Mas estavam lá os irmãos, aquela turma toda lá, né, Júlio? Lavaram o carro ontem, né? O pessoal da produção dos bombons ali. E, tinha um pessoal aqui do salão de beleza, né? Dos bombons, da hamburgueria e do lavacar. Até estava pensando, né? Eu acho que a gente tem que mudar de ramo, né? Foi muito bom ver o corpo de Cristo com outra igreja, né? De outra denominação, imagina. Não, isso é uma coisa totalmente secundária. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Pelo trabalho, pela dedicação. É isso que Paulo queria para a igreja de Corinto. Esse envolvimento, esse comprometimento. Dia 3 tem lá na igreja em Colombo lá. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que estando presente não venha usar de rigor, segundo a autoridade que me conferiu. Ele não queria chegar lá e ver uma igreja toda bagunçada. E ele fala: eu não pouparei esses irmãos que não se arrependem, que não mudam. Serão tratados com severidade, porque com o pecado não se brinca. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor o chamou para edificação, para construir, para edificação. Na verdade, ele não queria ter que exercer a autoridade e chamar a atenção e corrigir aquelas pessoas. Em vez de gravidade, não, ele quer edificação, que fosse promovido. Paulo descreve isso em Efésios 2, 20 e 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornar morada de Deus por seu Espírito. É isso que Paulo quer. Que a igreja sendo aperfeiçoada, onde seus membros, né, ao invés de estar olhando para o outro, se examinem a si mesmos se estão na fé, se são crentes verdadeiros. E é isso que você deve fazer. É verdadeira? Ou você é como, né, tem uma
uma religião chamada cristã aí, que diz que seus membros vão à igreja 3 vezes na vida. Você sabia disso? Eles vão 3 vezes na igreja. Primeiro, quando nasce, ele não sabe o que está fazendo lá. A segunda, quando casa, ele tem que ir lá. E a terceira, quando morre, ele não gostaria de estar lá. Mas tem cristãos, gente, que se satisfazem em vir na ceia simplesmente. E já cumpri a minha parte. Tem cristão que vem na Páscoa, né? E no dia de Natal por causa da festividade. E já está muito bom. Examine-se se você realmente está na fé. Ou você nunca teve fé. Se é genuína a sua conversão, examine-se. Essa autodisciplina, essa correção, isso traz edificação, aperfeiçoamento, crescimento para nossas vidas. A disciplina não é somente aquela reunião, né, onde vai decidir se o irmão, né, vai ser excluído ou não. Isso é uma coisa final. A disciplina acontece todo domingo, toda ceia, todo encontro, toda reunião da célula, onde estamos juntos ali, nos disciplinando, nos corrigindo, nos ajudando, nos aconselhando. Por quê? Porque a disciplina traz maturidade, porque a disciplina conserta, põe as coisas no lugar, nos aperfeiçoa, nos torna habilitados e preparados para o exercício do ministério, onde cada um de nós tem a sua parte, a sua função. Estamos sendo disciplinados e corrigidos pelo Senhor todos os dias. Essa é a importância da disciplina, não é algo que a gente tem que temer, né? Que vai nos... Não, Paulo fala, eu estou com vocês ali, para edificação. A palavra melhor seria demolir. Eu não estou ali para demolir vocês, mas para edificar, para que haja crescimento, para que haja edificação em amor e frutos. Por isso, a importância da disciplina na vida da igreja. Tenho elevado o propósito de promover maturidade cristã. É isso que Paulo então estava falando com aqueles irmãos. Vocês querem prova de mim? Geralmente, né? A gente olha para o outro e acusa o outro e cobra do outro. Paulo inverteu a situação. Veja se você está na fé. Você não percebe que Cristo está em você? E já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Vocês não percebem que Cristo está em você? A menos que você é um cristão falso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, mas Senhor, em teu nome expulsávamos demônios e fazíamos milagres. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Muitos dizem, eu conheço Jesus. Aqui Jesus está dizendo, mas Ele te conhece? Ele conheceu você? Vejam se vocês estão na fé. Você percebe que Cristo está em você? A menos que vocês nunca o conheceram. Essa é a pergunta urgente e dura que Paulo faz para a gente. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa manhã, pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem grande interesse sobre nossas vidas. Tão ruim, tão terrível e condenatório é não te conhecer, é pensar que te conhecemos e a nossa fé é falsa. Isso é um terrível engano. Querido Deus, ajuda-nos pelo Teu Espírito a compreender as verdades da Tua Palavra, a andarmos na fé que temos abraçado, no Evangelho que temos ouvido, a crescermos ao tratar da nossa própria vida, ao corrigir, ao nos ajudarmos mutuamente
no pleno conhecimento da Tua verdade. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos dá. Queremos crescer, queremos que o Senhor nos edifique, queremos ser aperfeiçoados para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.